Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal onde eu vou compartilhar com vocês o estudo tanto do contexto gráfico do Ibovespa e os índices que são relevantes aqui para dentro da nossa bolsa e também o contexto aí de alguns ativos que eu acho que está interessante para o decorrer da semana, tá? Lembrando aí que se você ainda não é inscrito no canal, então inscreva-se aí embaixo, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo com um amigo e deixe aí um comentário, tá? O que eu ia pedir para vocês hoje, pessoal, hoje não, né? Que depende do dia que você vai ver. Mas enfim, deixa aqui nos comentários quais ativos, né? Ou qual ativo dos vídeos passados, desde quando a gente está fazendo esse panorama semanal, qual ativo vocês conseguiram aí pegar uma oportunidade no papel ou acompanhar ele durante a semana, que foi um ativo comentado aqui, com base na análise de contexto que eu trago para vocês, tá? Então deixa aqui nos comentários o ativo, né, o ativo que vocês conseguiram aí acompanhar durante a semana e que o vídeo daqui ajudou vocês. Beleza? Aí eu vou comentar também alguns ativos que foi comentado aqui nos panoramas passados e comentar como se desenvolveu também esses ativos, tá? Mais uma semana aí que a bolsa que acabou sendo de alta na bolsa e surgindo é, novas oportunidades e quem já estava posicionado conseguiu aí proteger mais a operação, levantar stop, aumentar o ganho, né? Porque teve bastante papel aí que subiu bastante também durante a semana, beleza? É, Vamos já então direto para o gráfico, o Ibovespa na tela, tá? Lembrando que eu estou gravando esse vídeo, pessoal, que eu sempre gravo aos domingos, eu estou tendo que gravar próximo aqui do fechamento do mercado já de sexta, né? Então já separei os papéis agora próximo do fechamento para trazer aqui para vocês, porque eu não vou conseguir estar gravando esse final de semana, beleza? Mas dificilmente vai mudar alguma coisa nos papéis, tá? A gente tem o Ibovespa que segue aqui a movimentação de alta, mas essa correção aqui, né, antes dele tentar romper esse topo, olha, né, ele já veio tentar romper aqui e perdeu força, porque ó, pavio, pavio, né, pavio aqui, ou seja, depois de um forte movimento desse de alta praticamente em linha reta, o ideal, né, uma tendência a um movimento saudável, é que ele faça uma correção de acordo com esse movimento. O que eu quero dizer, se ele esticou desse jeito, né, com essa velocidade em linha reta, e fazer uma correção curta aqui, é provável, é mais provável, né, que ele fale na primeira tentativa de romper topo. Tá? Então ainda imagino o Ibovespa aí que ele pode ficar corrigindo aqui lateral entre os 110 mil, 111 mil pontos aos 108 aqui não seria nada mal ele consolidar um suporte forte nessa região para aí sim ter fôlego para lançar mais uma onda para cima e a gente tem alvo lá na região do 113 e depois 117 mil pontos, tá? Indo para o índice financeiro, também chamou bastante atenção aí, armou pivô de alta, né, bandeirou aqui embaixo, deu sequência no movimento, corrigiu na sexta-feira, no caso hoje, tentou aqui já romper esse topo, acabou falhando, deixando um pavio aqui superior, indicando aí que pode ter uma correção, tá? A correção é essa que tem aqui essa base de suporte aqui, que ele pode ficar batendo cabeça entre o suporte e o nível de resistência, que seria ele entrar aqui numa região de acumulação, igual ele fez aqui, né? Para depois ver aí se consegue lançar uma nova onda para cima, que o alvo aí do índice financeiro segue sendo lá na região dos 12 mil pontos, tá? Conseguiu ganhar o nível chave aqui dos 10.635 e abriu espaço para ir buscar os 12 mil. Então tá alinhado aí o diário e o semanal bem bonito e os ativos aí do setor performaram bem, tá? Deu para pegar bons trades nesses ativos, inclusive a gente pegou um belo trade aí em Bradesco aqui com 13% ou 15% de ganho, tá? Seguindo aqui então, o Imob, tá? Outro que eu comentei com vocês desde faz mais de meses que eu já vinha comentando, né? Que para destravar o setor imobiliário ele precisaria romper esse nível chave aqui de resistência, né? E aí quando ele conseguiu romper e confirmar com um pivô de alta, ele acelerou uma movimentação forte, o que abriu espaço para sair dessa região e caminhar até o próximo nível chave de resistência, que era a faixa dos 830, que eu também já venho comentando com vocês há mais de meses também, tá? Porque é vazio gráfico, né? Se a gente olhar aqui para a esquerda, essa região aqui é meio que um vazio gráfico, não tem nada importante a não ser o nível chave
lá em cima e o índice aí seguiu bem, sendo puxado pelos ativos dos setores, que também deu para pegar bons movimentos, tá? Né, agora a gente repara que ele chegou no nível chave de resistência pelo semanal, que é essa faixa aqui. Então tem que ver como é que vai se comportar. O mais provável, tendo em vista que veio aqui em linha reta, com 5 semanas seguidas de alta, ele entra num processo de correção, consolide um fundo ascendente nessa região para ganhar força e conseguir romper esse nível chave, e rompendo aqui o nível chave dos 850, 845 no índice do imobiliário, ele abre espaço para buscar os 1.000 pontos lá em cima, tá bem interessante. O índice de consumo também acabou puxando bastante, né, com a especulação da baixa, de a gente ter uma baixa da taxa Selic aqui no Brasil, e os ativos, né, o setor de consumo acaba se beneficiando aí dessa possível baixa de juros um pouquinho mais para frente, tá? Então armou aqui também um movimento forte de alto, subiu praticamente em linha reta, aqui uma correção curta, continuação, nova correção curta, novo pivô, e mesma coisa que o índice imobiliário, abriu espaço para vir buscar esse outro nível chave, que é na região dos 3.000 pontos, tá? O nível chave antes de resistência era esse aqui, ó, que eu também comentei, pode pegar os outros vídeos aí, dar uma olhada, conferir, que era esse nível aqui, que era uma troca de polaridade, né? Que aqui foi suporte, aqui passou a ser resistência, né? Então ele ganhou essa região aqui, olha, né? Ganhou essa região de novo, bastante força acumulada, corrigiu, abre espaço para caminhar até o próximo nível aí importante de resistência, tá? Eu gosto de trabalhar assim com esses contextos. Então, índice de consumo também chamando atenção. O IMAT também, olha, rompeu um canalzinho de baixa, tá fazendo um processo de pullback, né, de correção, testando esse antigo nível de resistência do canal de baixa agora como suporte. Vamos ver se ele consegue consolidar um fundo ascendente aqui para dar sequência nesse movimento aqui, né? Olha, topos e fundos ascendentes, tá? E aí, rompendo o topo na região dos 5.415, abre espaço para ir buscar o nível de resistência de médio prazo lá na faixa dos 5.000 pontos, tá? Então tem 5.900, quase 6.000 pontos, tá? Então do rompimento até lá em cima são aí 9%, né? Dito isso, vamos aí passar primeiro pelos ativos aí que eu acho que está interessante para se acompanhar durante a semana, tá? É PRIO 3, tá? PRIO 3 aí eu acho bem interessante, tá? Com a formação de um camper handle, né? Que é uma xícara. Então tem aqui primeiro movimento de alta e a formação aqui da xícara, né? Deixa eu ver aqui. Essa região aqui, ó. Tá vendo? Que é acionada no rompimento aqui da região dos 37,70, tá? É acionado o camper handle, aí o alvo é a projeção da base de suporte da xícara ao rompimento da resistência projetado para cima, que dá lá um alvo na região dos 42,35, tá? E vale ressaltar que olha a confluência, que se pegar aqui da esquerda é um alvo aí próximo de antigo topo principal do último forte movimento que PRIO 3 fez de alta, tá? Então o PRIO 3 aí também acho bem interessante, tá? Ainda no processo aqui de correção, né? Olha, tá no processo de correção aqui. Vamos ver se durante a semana ele vem para romper a região dos 36,70 e acionar aqui esse padrão, tá? Mas tá bem interessante aí, PRIO 3. Deixa aí também nos comentários se vocês já tinham notado esse padrão em PRIO 3 ou se ficaram, né, se acabaram vendo agora. O outro ativo que eu acho interessante é Qual 3, Qualicorp, né? É um papel que apanhou bastante, né? Olha esse lindo canal de baixo que o papel veio trabalhando, né? Aí, recentemente, abriu uma acumulação aqui em região de fundo, olha, né? Uma acumulação, conseguiu ganhar força, fez aqui uma primeira demonstração de força compradora depois de mais de 6 meses, né? O papel conseguiu romper de fato o nível de resistência do canal e está agora num processo aqui de correção. Tá? Então eu estou vendo esse processo de correção como a possível formação de um fundo ascendente, que seria a formação desse fundo, testando
esse nível de resistência do antigo canal de baixa agora como um suporte e consolidando um suporte ascendente, como a gente teve aqui essa formação de fundo ascendente, né? Então, imaginando pegar a continuação desse movimento aqui para cima, levando em consideração a expectativa de alta no curto prazo de Bovespa, no rompimento da região dos 4,85, eu acho interessante qual 3 num pivô de alta, tá? E o stop na região aqui dos 4,40, tá? Na região aqui dos 4,40. É um stop um pouco maior do que o normal, né? Do que eu uso como base, assim, de no máximo no swing trade ali 7%, mas nada que um ajuste não nada que um ajuste não resolva, né? Ou seja, vamos supor que o seu gerenciamento de risco permita com que você entre nessa operação, entre nas operações, no caso essa aqui, específico, com 400 ações, né? 400 ações. Ao invés de você entrar com 400 ações, como o stop é maior, você entra com 200. Então você diminui a mão por conta do stop ser um pouco maior, mas vale ressaltar que também o stop, né, em porcentagem ele é maior por conta do valor nominal do ativo, que é 4,70, tá? Então é mais volátil, mas acho bem interessante tendo em vista a volatilidade aqui de qual 3, tá? E para um papel que apanhou bastante e agora está numa região demonstrando força compradora, com a bolsa voltando a ter a expectativa de alta, é possível que o papel é possível não, o papel tem bastante espaço ainda para se desenvolver caso ele acione essa reversão, tá? E aí a gente pode ter como próximo nível chave a região aqui dos 6,27, tá? O papel tem espaço para buscar essa região se confirmar esse pivô de alta. E aí, ó, o que pode ser feito é a projeção clássica também de Fibo, pegando entre esse fundo a esse topo, a esse suporte da correção, por enquanto, que é o que a gente tem, e ele tem um alvo de 100% lá próximo. Né? Então, do rompimento até, até o primeiro alvo, olha, dos 5,25, já dá 1 para 1 o tamanho do stop desse pivô. O alvo de 100% já é um upside de 21%, e até o espaço principal que o papel tem para subir, 29,96, arredondando 30%. É claro que conforme o ativo for subindo, você vai vendo, né? Aqui você faz uma parcial para pelo menos tirar o risco da operação, né? Com 50% da posição. E aí carregar o ativo tendo como base próxima à zona principal 6,31, mas quando já chegar nessa região dos 5,89, 5,50, se o ativo acabar esticando rápido ou chegando lá e sentindo um pouco de dificuldade para dar sequência, você vai estruturando a operação, né? O seu stop, que originalmente estava aqui embaixo, você pode subir para o preço de entrada, né? Ah, o preço subiu de qual 3? Está aqui em 100%. E ainda estou acreditando que ele pode vir buscar aqui, mas eu também não quero dar muito espaço para, se caso ele cair, eu devolver muito da operação, que também não faz sentido. Então, seu stop que estava originalmente aqui e depois subiu para cá, e o preço de qual 3 está aqui próximo do 100%, você não quer zerar, você faz o ajuste de stop. O seu stop estava aqui, você sobe para onde foi a parcial. Ou em mínimas de barras de força, se for o caso aqui. Tá? E aí você vai estruturando a operação. Tá? Então você usa o contexto passado como base e analisa quando o ativo chegar próximo daquelas regiões, seja com projeção ou níveis de resistência relevante, que quanto mais toque uma região tem numa mesma faixa, né, numa mesma região, mais importante é aquele nível de resistência ou de suporte. Tá? Então também uso isso como base para determinar o espaço que um ativo tem para andar de uma região a outra e se aquela relação de risco-retorno vale a pena para se tomar o risco. Então esse aí é qual 3. O outro ativo, pessoal, SAPRI 11. Tá? Então SAPRI 11 aí também bem interessante, papel que já vem num forte movimento de alta, bateu o primeiro alvo da projeção aqui de baixo ainda, ó. Né? Ó, formação desse fundo, ao rompimento desse nível aqui de resistência, projetado para cima, eita, projetado para cima, cravou aí o primeiro alvo,
Inclusive, foi um papel que eu comentei aqui, tá? Quando eu comentei de SAPRI 11 aqui, tava aqui, pessoal, olha. Eu comentei, ó, aqui tinha um contexto bom de entrada, com stop curto nessa região, saída parcial na região de topo anterior, e aí projetar 2, 3 vezes o tamanho do risco, até mais, né? Porque aqui, como é pequeno, dá para ser 4, 5 vezes, e usar como base a própria projeção que a gente fez aqui, que cravou o alvo lá, mas o papel está dando nova oportunidade. Por quê? Fez aqui um movimento forte de alta, eita, fez um movimento forte de alta e está em correção lateral. Tá? Então, rompendo aqui a região dos 21 e 25, sigo acreditando que é uma boa oportunidade com stopzinho na região de 20 com 57. E aí você tem um alvo maior para se trabalhar como base na região dos 22 e 45. Né? Então é uma operação com stopzinho de 3%. Como aqui ainda é muito curto, para um papel que vem se desenvolvendo, eu colocaria um stopzinho um pouco maior, para dar um pouco mais de espaço, caso ele venha testar esse suporte e não tirar você da operação. Eu colocaria um stopzinho aí de 4,5%. 4,5%. Tá? Aí você tem a próxima região para pensar em fazer uma parcial, olha, de 6%, ou seja, mais do que 1 para 1. Tá vendo? Ainda tem mais alvos lá para cima, na região de 23 com 42, mas a base principal, o espaço que o ativo tem para se desenvolver, é até a região dos 24 com 55, tá? Mas não que necessariamente você tenha que segurar a operação até lá, tá? É como eu disse, são só contextos e aí conforme o ativo for seguindo a operação, você vai analisando aí, atualizando os pontos, né? E aqui também tem como espelhado o movimento mais curto, também se quiser usar como base de alvo, entre apenas essa congestão aqui, ó, tá aí os alvos, ó. 21,61, 21,87 e 22,30, que é próximo do alvo mais longo, né? Então, é um imã aí de atração. Então, SAPRI 11 também acho interessante. DIR 3 também, rompimento de topo histórico. O fechamento da sexta aqui não foi tão legal. A gente olha pelo semanal, o ativo vem demonstrando bastante força, tá vendo? Dentro de uma forte movimentação de alta. Então é um papel interessante, tá? Só que nesse caso aqui teria que aguardar ainda ficar claro para uma compra, né? O que seria ficar claro? Ou ele romper esse nível, fazer uma barra de força aqui para cima, e aí voltar a testar e consolidar um suporte aqui e lançar uma onda para cima, ou, né, ele pegar e vir corrigir, ó, voltar a corrigir nessas regiões aqui, ó, né? Voltar a corrigir nessas regiões 16,75, aí você procurar um ponto de compra nessas regiões, imaginando aí esse primeiro movimento de alta, a possível formação de um fundo ascendente nessas regiões aqui, tentando pegar uma compra próxima de 16,75 para tentar aí pegar uma nova onda de alta do papel. Tá e aí alvo projetado com base no espelhamento entre esse fundo ao rompimento desse topo que foi feito na sexta-feira, a gente tem aí o alvo espelhado em 19 e 30 e depois lá em 20 com 64. E vale ressaltar que quando a gente tem rompimento de topo histórico, o ativo entra aí em descobrimento de preço, né? Ele não tem resistência anteriores, então ele vai entrar numa fase de descobrimento de preço e se o ativo está realmente com força para romper aquele topo histórico, ele acaba se desenvolvendo forte, tá? Então a gente tem um upside aí do rompimento do topo histórico até o primeiro alvo, 11% e depois aí 18,80. Tá? Considerando aí um stop de volatilidade, um stopzinho de 6%, até para dar um espaço para o ativo se desenvolver, você tem aí um espaço para se trabalhar com uma relação de mais de 3 para 1 dentro desse contexto de DIR 3. Tá? Só lembrando aqui, referente ao estudo do topo histórico, o STBP3, eu comentei aqui no panorama e também no vídeo de quinta-feira, que é mais o foco de médio prazo. Comentei aqui, olha, no rompimento de topo histórico, ó, ficar atento. Entra em fase de descobrimento de preço. Ó, o ativo rompeu o topo histórico e já subiu 13%. Outro que eu comentei aqui, a LUP 11. Olha aí, a LUP 11 aqui também, ó, atenção, que era rompimento de topo histórico,
ativo rompeu o topo histórico e se desenvolveu aí, ó. Já subiu até o total 10%. Outro ativo que a gente comentou aqui, que não foi rompimento de topo histórico, mas a gente comentou ele lá embaixo, foi Dexco 3. Inclusive, pode até procurar. Se eu não me engano, foi no panorama do dia 2 de maio. Tá? Eu comentei de Dexco 3 aqui, olha. Ó, comentei aqui, ó. No rompimento dessa barra, tinha uma oportunidade, stopzinho na mínima da barra, a saída parcial nessa região de topo anterior aqui, né? Para livrar o risco da operação, e aí você teria espaço para carregar aí, teria até essa região, né? Até essa região aqui, olha, não que você tivesse pegado o movimento inteiro, né? Mas eu teria aqui contexto para se analisar e olha o tanto que o papel subiu, né? Até aqui em cima, olha, já deu 20%. Até o próximo nível, 28%. E o total foi 50%, tá? Então, por favor, voltem aí, dê uma olhada no vídeo do dia 2 de maio. Foi alertado aqui nessa região do possível formação de uma acumulação em zona de suporte de longo prazo, que no rompimento dessa região poderia acelerar uma movimentação aí de alta, tá? Que a gente tinha olhado aqui no indicador do papel, já vinha demonstrando, né, ó, o possível pivô, tá vendo? No OBV. Tá vendo no OBV, ó? Fundo mais alto, rompimento aqui do topo, confirmando o pivô no preço, tá? Então teve Dexco 3, Sapri 11 que eu comentei com vocês. Vamos ver. Onco 3 eu comentei não no vídeo do panorama, mas também num vídeo focado no médio prazo, eu comentei aqui embaixo, ó. Rompimento, ó, movimento de alta, rompeu o nível chave aqui de resistência, que agora se formou um suporte, consolidou um suporte ascendente, no rompimento dessa barra aqui nessas regiões, daria uma boa oportunidade, com stop de volatilidade, com alvo principal na região dos 10,80. E olha lá onde o ativo foi. Saiu dessa região e foi para cá. Então é o mesmo contexto que eu comentei aqui com vocês de Sapri 11 hoje, de Qual 3, que tem essas regiões também, de Dexco, tá? Então esses aí foram os ativos, esse foi o nosso panorama aí de hoje. Para finalizar, vou deixar aí o cupom, que é o cupom Thiago Prux, apenas para o capitalizo completo, com 30% off à vista no boleto e 20% off no cartão em até 12 vezes, tá? Então não perde a chance aí de se tornar um cliente nosso e conseguir, né, e ter acesso a todas essas informações, a carteira fechada, nossa, tanto do swing trade quanto do rastreador, na palma aí da sua mão. Lembrando que é bem fácil de se acompanhar, tá? Todos os domingos a gente já manda quando tem novas recomendações, tá? Quando tem novas recomendações, ponto de entrada, ponto de stop, documento gráfico explicando o porquê daquela entrada, com a imagem do gráfico. Todos os dias, depois do fechamento do pregão, eu mesmo gravo um vídeo de 10 minutos, que é o que a gente chama de panorama diário, onde eu faço o contexto e faço a atualização de contexto dos ativos que já estão em andamento, tanto na carteira do swing trade quanto no rastreador, tá? Então tem esse cuidado aí com as operações, onde todos os dias, depois do fechamento, eu faço atualização do contexto e coloco esse vídeo aí no nosso programa aqui, tá? Que a gente tem tanto aplicativo que você consegue acompanhar pelo celular, grupo no Telegram, tem também no desktop, né, pelo nosso site com o seu login de cliente, vocês conseguem ter acesso aí de maneira bem fácil, tá? E aí ajuste de stop, saída parcial, encerramento de posição, o porquê da saída parcial, o porquê de encerrar, o porquê de uma nova recomendação, tudo aí vocês recebem em tempo real, beleza? Então, ótima semana aí para todos e até mais, pessoal.